Produção cultural e cultura tradicional brasileira de matriz africana. Cultura. A gente poderia ficar 4 anos aqui falando só de cultura, do que é cultura, conceito de cultura, irarararará, porque é uma parada super abrangente, da mesma maneira que ela é algo super radical, super que como se fosse uma linha invisível que vai costurando várias coisas da sociedade, das comunidades, dos grupos, das etnias e tudo mais. Então é algo muito simples, da mesma maneira que é algo que fica muito complexo. A grande parada é que a gente precisa. Fiz questão de começar falando de cultura para a gente talvez discutir uma possível diferença entre arte e cultura, porque essas coisas elas são imbricadas, mas elas não são na prática a mesma coisa. Eu posso estar fazendo cultura e não necessariamente estar fazendo arte, entende? Então a ideia é pensar que cultura é um guarda-chuvão e que arte seja uma parte muito pertinente desse guarda-chuva, mas que não é o guarda-chuva como um todo. É muito delicado a gente começar esse debate tentando dizer isso é arte e isso não é arte, ou isso é cultura e isso não é cultura. Isso é sempre muito delicado, porque para a gente definir essas coisas, a gente sempre precisa analisar, por exemplo, qual cultura, arte, qual arte, quando, onde. Estamos falando de arte e cultura e, cara, um exemplo legal, a gente está conversando com várias pessoas que são de terreiro e o próprio candomblé, né, na prática, vamos pegar um recorte do candomblé, porque o candomblé é muita coisa, mas a cerimônia festiva pública, o xirê, o unzó, o dorozã, eita! Caiu minha câmera aqui. Só caiu. Do nada. Caiu. Sim. Ô louco, que ziquezira foi essa? Oi, Ziquezira, tô aí? Tô aqui? Alguém me situa aqui, porque do nada só caiu tudo aqui pra mim. Alguém fala comigo? Foi aí ou foi aqui? Foi aqui. Voltei. Aí, obrigado. Então, falando de cultura, agora vai. Agora se não for a neve, não tem nada, agora vai. Falando de cultura, galera, por exemplo, a manifestação pública que a gente pratica lá no candomblé, xirê, o unzó, o dorozã, essas coisas, é uma expressão cultural, é um fenômeno cultural, mas não necessariamente é um fenômeno artístico. Ainda que várias coisas que podem acontecer durante o xirê, durante a gira, podem ser entendidas como arte, como um canto, como a dança, como a poesia, como a indumentária, como a maquiagem, figurino, todas essas coisas, elas podem ser abordadas em alguma face da arte. A realização lá, ela não é em suma artística, ela é uma expressão cultural. Só um pouquinho, Duda, você não tá aparecendo. O Danilo tá passando aqui, tipo missão impossível aqui embaixo aqui. Saca mais ou menos essa diferença? Rafa, Joey, fala comigo alguém aí, galera. Eu acho que eu consigo entender essa diferença, assim, porque a dança, né, faz parte a dança é uma arte, né, e querendo ou não a gente tem uma coreografia ali que acontece, então eu consigo entender um pouco, separar um pouco ali. Vocês ouviram aqui o comentário da Rafa? Que ela tá mais longe, talvez tenha ficado baixinho. Aí deu pra ouvir, né? E cara, essa parada que a Rafa tocou é bem a tangente que a gente pode começar a conversar sobre essa intersecção
do que é arte dentro de uma expressão cultural. Do que pode ser arte dentro de uma expressão cultural. Porque o negócio é, vou falar de dança, que é a minha área de formação. Então, eu posso fazer um espetáculo de dança que eu ando. Eu só ando, eu não faço mais nada, não tem nenhum passinho, eu só caminho, só ando. Esse é o espetáculo de dança. Existem vários, não seria nenhuma novidade. O ponto é que, se eu tô caminhando na rua, isso é um espetáculo de dança? Não. Ou seja, não tem a ver com de fato o que eu tô fazendo, mas o como, pra que eu estou fazendo. E essa é a parada que eu quero chamar a atenção. Esse como, X, pra quê. E eu escrevo aqui e eu fico na frente mesmo, porque eu sou desses. É só pra eu lembrar que eu falei isso pra vocês. Porque quando a gente estiver falando de arte, provavelmente fazer aquilo que a gente já faz a partir de um como e de um pra quê específico. Vou tentar falar isso de uma outra maneira. Ou seja, sua mãe pode gritar com você todo dia. Todo dia ela acorda e ela grita com você. Grita com você. Né? Isso acontece. Ao passo que, se você fosse fazer uma peça e usar a sua mesma mãe fazendo o mesmo grito, talvez na peça aquilo teria uma outra função, um outro significado, ia gerar outras sensações nas pessoas, que não era a sua sensação de tomar uma bronca lá na tua casa, ou uma advertência, ou um negócio. Lá naquele universo, naquele ambiente, aquele grito daquele sujeito pode significar alguma outra coisa. Quando a gente começa a tratar desse jeito, a gente começa a poder pensar que a gente consegue fazer arte com as coisas que a gente já faz, observadas um jeito aqui, um carinho aqui, um cuidado ali, aqui, porque a gente tem que sempre cuidar com como, né? Que é o que é aquilo que eu faço, mas que jeito que eu estou fazendo mesmo? Quando a gente trabalha com essas chavinhas, eu consigo sacar o que eu estou fazendo, pra que é isso? Então, eu gosto de falar sempre de filme. A gente assiste um filme, em tese, né? A gente assiste um filme de comédia e a gente dá risada. As coisas que acontecem no filme, que é alguém caindo, que é alguém falando uma coisa engraçada pro outro, a gente vive cotidianamente. Só que lá elas estão organizadas para gerarem a nossa sensação de dar risada. Entende? Ou seja, elas usam da nossa cultura porque o idioma a gente fala, as roupas a gente também veste, as comidas geralmente a gente também conhece. Ou seja, elas usam da nossa cultura, mas para fazer de uma certa forma, para fazer uma exata função. Galera, tá ficando muito cabeção? Vocês estão sacando o que eu tô falando aqui? Dá uma viagem na minha cabeça. Não, a viajona. Não, eu sei, é que essa parte dá uma viajona aqui. Mas fala um pouco comigo aí, por gentileza aí. Alguém. Ninguém? Não? Continua com o bagulho, tá bom. Vou continuar então. Não, sabe por que é massa, eu acho, começar a falar desse jeito? Porque quando a gente pensa em arte, às vezes a gente pensa que arte é uma parada que tá lá longeão da gente. É que eu acho que a arte reflete o dia a dia, ou vice-versa, né? Que você está criando. Ela pode. Pode ser também que seja, tipo, você vai assistir uma apresentação de balé, ninguém faz aquilo dia a dia, Sim. entende? Algumas, né? Mas pode ser que sim. Sim. Então é que existe de fato uma arte que ela pode ser muito mais distante Sim. das coisas que a gente faz, só que não é só isso. Não é Entende? necessariamente. A arte não é só aquele quadrão que a gente olha e fala, meu Deus, nunca conseguiria desenhar isso, entendeu? É essa parada. Então a gente consegue fazer arte a partir do nosso próprio universo. E agora,
Assim, Rodininho, Rafa, William, Camille, são de terreiro mesmão, são macumbeirão brabo. A B, a Laremi, a Thaís e o Diorley são de terreiro porque estão no terreiro, que estão lá, que gostam e estão no terreiro. Amor é tudo isso junto, porque a gente ainda não sabe o que é amor, não sei o que lá. Não sabe o que vai dar. Só que aí, essa é a parada. A gente tem a oportunidade nesse projeto de tratar desse universo específico. Ou seja, a gente poderia fazer um vídeo falando de usar a camiseta da Nike. A gente poderia fazer uma dança falando do nascer do sol. A gente poderia fazer uma contação de história do Don Quixote lá da França. Só que um ponto em comum e convergente aqui é a nossa proximidade com a cultura de terreiro. E agora, falando cultura de terreiro, eu gosto de usar a expressão cultura de terreiro para não falar especificamente de uma família X de Candomblé, de uma família Z de Candomblé, ou excluir a Umbanda, ou excluir cultura de terreiro, entendendo todas essas urgências, todos esses grupos culturais que acontecem para lá, para cá, para cá, que é da onde a gente pode tratar. Então eu tô falando que nós vamos produzir vídeos todos dançando uma dança de orixá, não sei o que lá. Não é isso. Mas que a gente pode usar a cultura de terreiro como objeto, como fonte, como inspiração, como final, como o que a gente quiser. Porque em alguma medida a gente faz parte dela. Saca isso? Ou seja, a arte tem uma parada básica de reapresentar. Que é mais ou menos assim. Por exemplo, lembra que eu falei da mãe que grita? Tem a mãe que grita. Quando eu vou fazer de repente um teatro, eu preciso reapresentar a mãe que grita. Então eu preciso ver aonde ela vai ficar no palco, que luz que vai ficar nela, que roupa eu vou, para não parecer que ela é a avó, para não parecer que ela é a irmã. Eu tenho que apresentar que ela é a mãe, porque lá para aquelas pessoas que estão assistindo, elas não são como eu, que são nascidos dela, conhece, sabe, quando ela torce a cara eu já estou sabendo. Elas não têm essa informação. Ou seja, uma reapresentação, ela precisa dar conta, ela tem um como dela, tem que garantir que as pessoas, que essa mensagem mãe gritando, chegue lá. E daí se eu vou usar um bob na cabeça da pessoa, se eu vou colocar um avental, se eu vou escrever esta é minha mãe. Entende? O que eu vou fazer? Isso é recurso artístico, que a gente vai falar dessa parada depois. Isso é recurso, técnica, recurso. O ponto é que a diferença na prática para mim entre arte e cultura, por exemplo, estamos aqui falando de terreiro, cultura de terreiro. Olha só como é que fica louco agora. É que a cultura, geralmente ela goza de uma coisa que a arte não tem. Que é um negócio, basicamente, pode ser resumido aqui, ó. Na fé, na crença. Por exemplo, a gente no Candomblé, né, 90% daqui sabe disso, a gente no Candomblé, a gente tem pedras, e as pedras são sagradas. A gente chama de Otá, alguns lugares Otá. E cara, qualquer criança, o Matheus Duda sabe disso, a Sammy sabe disso, o César sabe disso, Eric sabe disso. Cara, todo mundo sabe que aquela pedra, ela é um treco, ela é sagradona e, cara, você faz, é aquela pedra. Essa pedra não precisa ser reapresentada nessa comunidade, porque a hora que ela chega, a galera fala, Otá, pum, Foricã, do balé, bate paó, porque não existe questão.
Isso é cultura. Goza da crença, goza da fé. Ou seja, pedra, otá, acabou. É um sine qua non. Sem considerar isso, você não é do candomblé. Se você, mas será que... Ninguém nunca pensa isso? Porque só é. Na arte não. A arte não tem essa possibilidade. Na arte você precisa reapresentar a pedra como otá para que ela signifique otá para aquelas pessoas, porque senão ela é só pedra. Uma referência disso é um desenho da Disney, eles fazem essa brincadeira, que é A Bug's Life, Vida de Inseto. Vida de Inseto. Que o cara fala assim, ele procura uma semente, ele não acha a semente e ele pega uma pedra. Fala, imagina que isso aqui é uma semente. Ele tá falando com uma criancinha, ela fala assim, não, mas isso é uma pedra. Ele, cara, mas imagina que é uma semente. Ou seja, isso é um gap de arte. Porque você precisa, pra você continuar o seu discurso, cumprir a sua função, fazer rir, fazer chorar, fazer comover, você primeiro precisa garantir que essa pessoa parta de mesmos princípios que você. Ou seja, você tem que trabalhar como você vai apresentar o seu objeto. Porque senão, mesmo que você fique falando, isto aqui é uma semente, a pessoa vai falar, não, é uma caneta. Isto aqui é uma semente, não, é uma caneta. Agora, você precisa trabalhar jeitos de fazer com que, em nenhum instante da tua reapresentação, isso seja questionado ser caneta, porque senão tudo que você dizer dela não vai valer, que a pessoa vai ficar caneta. Entende? Pra mim, esse tipo de coisa faz com que a gente entenda o que é uma apresentação boa, o que é uma apresentação ruim. Eu sei, eu nunca falei que eu era muito doce com crítica de arte, porque eu não sou. Mas é assim, quando a gente pega apresentações sobre cultura de terreiro, coisas que acontecem. A pessoa... coisas que eu já vi, tá? A pessoa se veste de vermelho e preto. Aqui tá pintado de vermelho, aqui tá pintado de preto. Coloca um tridente na mão e sai gritando ha, ha, e quer que chegue a imagem de orixá, exu, lalala, lalala, laroie, aquele negócio todo lá. Não, vai chegar qualquer outra imagem. Do capeta, inclusive, né? Do capeta, provavelmente, mas não de exu. Entende? Ou seja, mas eu li lá que ele é preto e vermelho e que tem um negócio de 3 pontas. Ok, mas não tem a ver com o que você viu. Tem a ver com como você reapresenta isso. Porque não é aquilo que você entende. Aquilo que você entende, né, tá na tua fé. O negócio é como você vai fazer para que as pessoas entendam na mesma pegada, porque nunca é igual também, mas que chega mais perto do jeito que você está entendendo. Nesse sentido, quando a gente está fazendo arte, é meio falar com criança. Sabe quando você fala com criança, você sempre toma um cuidado de falar de um jeito que você acha que daquele jeito ele vai entender? Independente de ser a melhor maneira ou de ser a pior maneira, mas a gente se preocupa em falar de um jeito que a pessoa entenda. Essa pra mim é a diferença prática de arte e cultura. A cultura a gente só vai. E o negócio vai acontecendo e a gente tá lá e pedra tá, e árvore é atinsar. Pegou, Rodininho? E é atinsar e o negócio é. Ao passo que na arte sempre tem um ponto de interrogação. Se você não deixar o negócio bem fechadinho, a pessoa fala, não sei, pegou uma pedra lá e jogou água na pedra e não sei o que na pedra, eu não entendi nada, porque a pedra eu chuto, eu jogo no vizinho, entende? Tamo junto? Fala comigo, eu preciso de 2 minutos aqui sem falar, falando comigo alguma coisa, pergunta, reclama, não entendam, qualquer coisa, sem vergonha aí todo mundo, vai, fala comigo. Eu quero falar que esse mesmo personagem do tridente, conforme ele fosse apresentado, ele poderia ser até um Poseidon, né? Exato, essa é a parada. Essa é a parada. E aí, dependendo de como é
o repertório de quem está assistindo vai ser Poseidon, vai ser o capetinha do filme do Hércules, vai ser qualquer coisa, entende? É bem essa parada mesmo. Comentem mais, gente, comentem mais. Ó, Laremy, bem foda isso que você tá falando. Assim, ó. A pedagogia, bom, eu não sou da área, mas a sensação que eu tenho da pedagogia é que ela é uma ciência, né, que foi um estudo que foi desenvolvido para para estudar como as pessoas podem entender um tipo de conteúdo específico. Ou seja, ela parte de fato, para mim, né, ela parte de fato do mesmo lugar, que é tomar o cuidado de como uma mensagem chega. No entanto, eu acho que aí é uma diferença básica da pedagogia para a arte, é que a arte nesse sentido ela é um pouquinho mais despreocupada. Porque veja, digamos que eu quero que o Diorley entenda que Iemanjá seja a rainha do mar. Digamos, Iemanjá porque hoje é dia 2, né? Digamos que na minha peça, minha função, né, o meu pra quê, seja dizer que Iemanjá é a rainha do mar. A diferença para mim da pedagogia é que, na arte, se o Diorley vai gostar da Iemanjá, rainha do mar, se ele vai querer ir no mar e falar Iemanjá, se ele vai querer ter um quadro de Iemanjá na casa dele, se ele vai... Essas coisas são funções adjacentes que não necessariamente precisam estar na minha preocupação. A minha é que ele entenda... Opa! Caiu. Eu caí, galera, já tô voltando. Eu caí agora. Eita, voltei? Alguém sinaliza pra mim, por favor. Não? Sim? Escutam? Aí, voltei, obrigado. E daí, a diferença entre arte e pedagogia nesse sentido seria que a pedagogia ela teria uma função um pouco mais fechada. Ela quer que você entenda aquele conteúdo daquela forma. De fato, aquele conceito. Eu acho que o negócio é que a arte ela está preocupada com a experiência, né? Tanto que quanto mais a pedagogia se aproxima de olhar para a experiência e não mais para um instrumento, não é mais para instrumentalizar, mas olhar para a experiência, ela vai se aproximando de abordagens artísticas. Você vai ver nessas correntes pedagógicas que estão ligadas à experiência, uma aproximação com a pintura, com o canto, com o desenho, com a música e com essas abordagens que são artísticas. Entenderam esse comentário da Thaís? Vocês conseguiram ouvir? É que ela fala baixinho e ela falou de longe. Então vou parafrasear aqui. O que a Thaís estava falando é que a arte basicamente ela está mais relacionada à experiência. Ou seja, essa parada de viver o treco, de experimentar o treco, de experimentar o treco. Enquanto que a pedagogia estava na função daquela mensagem. Na medida, é claro, que a pedagogia vai pensando também na experiência e ela vai se aproximando de fato na arte, tanto que daí, como ela lembrou aqui, essas pedagogias mais contemporâneas, elas são super artísticas, assim, são super da experiência. É a criancinha andando a pé na grama, amassando um barro. A ludicidade também tá como uma ferramenta da pedagogia, mas talvez mais clássica do que essa da contemporânea. Essa contemporânea, tipo, essas novas, né, pedagogias, tipo, coloca a criança lá para ela fazer um pão, entendeu? E o que ela vai experimentando, vai fazendo, e ela entende naquele processo. E aí, de fato, é mais próximo do modo de operação da arte, que também tem a ver com experimentar. Você não fala de uma música se você não escutou.
Você não fala de uma peça que você não assistiu, você não fala, saca? Porque tem a ver com essa parte da experiência, de experimento. Eu tô achando que tem uma casinha a menos aí. Tá todo mundo aí? Tem alguém que caiu? Sim. A B tava fora aqui pra mim. B, você tá ouvindo? Tô, gente, desculpa. Tá. Me ligaram aqui rapidinho. Tá. Vamos pra frente, dúvidas, questões, falam comigo aí, por favor, um pouquinho. Frente. Só progresso. Eita, peraí, meu microfone deu uma bugada aqui. Vocês estão me escutando? Peraí. Deixa eu ver o que tá rolando. Só um pouquinho. Tudo? Basicamente, necessidade de destruição. Verdade. Aí, voltou? Alguém? Fala comigo. Aí, obrigado. Gente, como é que estamos? Arte, cultura, como, pra quê, formato, função. Pedro, eu acho que se eu não me falha a memória, o IFAM, ele tem um documento, uma cartilha, que ele fala um pouco da diferença entre a religiosidade da matriz africana e a cultura, né? Porque antes ainda, né, as pessoas misturam muito e acabam até escrevendo, juntando as coisas, né? Mas de fato eles têm um documento que explica bastante sobre isso. É interessante. Ô Rudy, se você puder depois disponibilizar o link ali no grupo do WhatsApp, por gentileza, que é massa ter, né? Eu posso dar uma olhada também, mas se tiver... Não precisa ser pra agora, mas pra depois, que é legal a gente olhar pra essas coisas, pra essas paradinhas. Show. Tá, então é o seguinte... E aí, tem um negócio que talvez pra mim a cultura seja algo que tem um fluxo. Ela recebe e percebe os eventos do mundo, tipo, desde uma chuva, um eclipse ou um impeachment, quem sabe que venha. Ela recebe essas coisas que acontecem, ou seja, essas urgências, esses acontecimentos, só que ela tem o próprio fluxo. No caso, a arte, ela é mais fenomenal, ela é um treco desses que acontece, ela pode fazer coisas. E aí que é um dos negócios que mais me deixa... Eu tenho muita fé na parada da arte, sabe? Eu acredito bastante, assim. Porque a gente sabe historicamente de casos que existia uma realidade e teve um evento artístico, uma apresentação artística, um treco artístico, e mudou a realidade. Quer seja de uma palavra, quer seja de um jeito de usar roupa, que acontece com mais frequência, com uma novela, um negócio, quer seja da galera se mexer de um jeito e passar a se mexer de outro. Ou seja, a potencialidade da arte, ela é um treco que pode dar uma mudada em qualquer cenário que ela possa acontecer. E aí isso coloca uma certa responsabilidade em quem está querendo reapresentar... apaguei tudo aqui. Aí coloca uma certa responsabilidade em quem está querendo reapresentar
representar alguma coisa. Por quê? Dependendo de como eu reapresento, sei lá, digamos que eu decidi reapresentar Xangô numa apresentação de dança. E eu descubro que, sei lá, cara, que eu posso fazer um Xangô super erotizado. Porque em um Oriki lá, de fato, Xangô! Em um Oriki lá, ele é bastante... Fala de como ele era bem abençoado e tudo mais, né? Masculino, né? É. E aí eu faço isso. Vamos supor, aqui na suposição, vamos supor que depois disso, o jeito, o como que eu desenvolvi, ele gerou na galera que assistiu, ou seja, naquela minha comunidade, uma sensação de que Xangô seja igual a um sex symbol. De repente, eu não quero entrar no senso político, se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim. Mas, de fato, não seguiria a mesma atenção da tradicionalidade de várias reapresentações de Xangô que venham acontecendo. Principalmente lá dentro da cultura. Ou seja, eu posso, em alguma medida, mudar o senso, ou seja, como as pessoas entendem um objeto cultural de acordo com como eu reapresento ele. Ou seja, eu posso fortalecer esse entendimento, eu posso mudar esse entendimento, eu posso criar outros entendimentos. Nesse sentido, coloca a pessoa que está agindo artisticamente em diálogo direto com uma cultura, uma certa necessidade de cuidado, entende? Vamos supor que é um negócio que acontece. Que acontece não, que aconteceu, tomara que não aconteça sempre. As pessoas viram lá, pegaram um texto bem ruim, por sinal. Um texto bem ruim que fala de Logun Edé. E nesse texto bem ruim fala que Logun Edé é 6 meses homem e 6 vezes mulher. Entenderam que Logun Edé é o orixá dos trans. Não, assim, mas muito rápido. E já fizeram um desfile falando de transexualidade, Logun Edé e não sei o que lá, não sei o que lá. Quais são os problemas? Primeiro, uma curadoria básica diria que Logun Edé não tem muito a ver com trans. Uma consultoria mais profunda diria que o próprio discurso deles de trans estaria sendo desdito, porque essa figura talvez não dialoga mesmo com ele. E aí a gente vai entrando num mar de problemas tão que a gente não precisa, que um jeito de não cair neles é, de repente, a gente se dedicar um pouco, que não é muito, a gente não precisa virar o grande teórico de cada coisa que eu vou reapresentar. Mas é bom que eu saiba o que eu estou reapresentando. Saca? É bom que, vamos supor, vou falar de espelho. Cara, se você nunca viu um espelho na vida, de repente você pode acabar falando besteira. Entende? Mesma coisa de qualquer agente ou objeto ou fagulha de uma cultura. Se a gente vai se inspirar nisso, vai reapresentar isso, vai dizer sobre isso alguma coisa, é legal que eu tenha um cuidado de perguntar para alguém, de ler alguma coisa, de assistir alguma coisa, e aí sim ir para o campo da reapresentação. Se a arte é um design de experiência, se ela faz isso e ela parte sempre da minha experiência, se a minha experiência for pouca, se a minha experiência for uma única, o que eu vou desenvolver vai estar dentro disso, vai ser restrito a isso. Quanto mais experiência eu tenho com aquele objeto, com aquilo, mais
camadas eu consigo dar para aquele negócio que eu tô fazendo. Mais complexo ele consegue ficar, mais rico ele fica. Ouviram? Não? Sim, né? Não ouvi tudo. Tá. Então, é mais ou menos um negócio assim, ó. Pensa aqui. Cadê o trequinho de apagar? Tira esse negócio de sex symbol aqui, gente, pelo amor de Deus. Dá até um... Então a gente tem, na prática, a cultura. A gente tem a gente. Esse aqui é o Babá William. Então a gente tem a cultura. A gente tem um agente que vai reapresentar, ou seja, fazer arte, e vai criar um treco. Treco. Sabendo que treco aqui é dança, música, poema, ele vai fazer o treco. Se a quantidade de contato que esse agente tem com a cultura for medíocre, provavelmente o treco que ele vai fazer vai ser medíocre, porque esse processo acontece nele, no body, no corpo, no ará. Aliás, tem um livro bem bacana que fala de ará, gente. Quem não leu ainda, só fazendo um jabazinho bonito aqui, tá baratinho nas bancas. Tá, saca essa parada? Então, tá lá a cultura, o agente, que é a pessoinha, o serzinho, o grupo, o coletivo, agente, vai fazer, vai reapresentar, né? E vai criar um treco. Se aqui tem questões, se aqui tá frágil, o treco é frágil. Entende? Ah, então pelo amor de Deus, então como é que eu vou... Cara, tá tranquilo, porque a gente tá estudando essas coisas justamente pra gente não tá frágil. A partir do momento que a gente já escuta que, pô, se eu não tô me ligando nessa parada aqui, meu projeto, meu treco que eu vou fazer pode ficar frágil, já tô num outro lugar, já tô 2 passos à frente, por isso que a gente tá começando falando dessas coisas. Sim, não, talvez? Sim. Sim, perfeito. Massa, massa, massa. Então aqui tem um negócio também que é, lá na cultura, as coisas têm um fluxo. Esse fluxo tem um jeito que ele acontece, vai acontecendo, inspirado no jeito que já aconteceu e que vai acontecer. Que eu gosto de chamar, eu que inventei essa palavra, de tradicionalidade. Tradicionalidade, em relação à cultura, meio que não dá pra falar de tradicionalidade e arte, porque a arte é esculhambação. A arte, o cara pega a tradicionalidade, quebra a tradicionalidade do meio, caga pra tudo isso. Arte é baixaria. Arte não dá. Mas cultura não. Na cultura, peraí. Porque na cultura tem um negócio, porque ela tem o flow dela lá. Eu não posso só chegar lá numa... Vou ficar dando exemplo de casa de candomblé porque eu quero mesmo usar esses exemplos, tá? Não é só porque eu só sei esses, mas não posso chegar de repente numa casa de candomblé e falar assim, a partir de hoje o atabaque vai ser tocado de cabeça para baixo. Coloca o couro no chão e vamos bater pelo buraquinho. Não dá. Mesmo que a pessoa prove que isso é melhor, que o som vai ficar bom, não vai. Mas vamos supor que prove, nossa, mas vai ficar um som incrível, bate na madeira aqui, o som vai ecoar, vai ficar melhor, vai ficar mais musical. Não dá. Porque várias coisas que fazem aqueles atabaques estarem ali, não é só o aspecto técnico da sonoridade que ecoa, tem várias coisas, vários simbolismos que fazem aquilo estar ali daquele jeito. Ah, então ela nunca vai mudar? Lógico que vai mudar. Muda. Uma hora as coisas mudam.
mas elas não mudam de acordo com a minha vontade. Ela não muda porque eu quero chegar lá e falo, a partir de agora, para de raspar com navalha, vamos raspar com maquininha. Não é a minha vontade. A partir de agora, para de depenar a galinha, coloco a máquina. Entende? Ah, mas tem lugar que faz... Não é esse o ponto. O ponto é que tradicionalidade tem a ver com sacar que a cultura tem um fluxo, que entende as mudanças, e observa a permanência. Só tem um acento aqui em algum lugar. Não dá pra ler. Segundo é. É? Mas não pode pra ler, estão falando ali. Quando eu tá lendo faz diferença. É. Finge que eu acentuei, não entendi o final. Vou repetir aqui então. Então, tradicionalidade é pensar que a cultura tem um fluxo que entende as mudanças, ou seja, não faz, não muda, mas entende quando elas acontecem. Também não fica, não muda, porque muda, o negócio muda. Muda, cara. Vê um vídeo falando de cultura de terreiro. Vê um vídeo de um terreiro há 30 anos atrás e vê um vídeo de um terreiro hoje. Roupa é diferente, o jeito de falar é diferente, organização espacial é diferente, tudo é diferente. Só que essas mudanças não foi um bonitinho que chegou lá e falou assim, Agora... vou mudar. Não pode, entende? Muda no tempo, muda no flow, muda na tendência, muda às vezes até porque alguém um dia falou, gente, não dá mais, porque às vezes, mas não é, se todo mundo fizer isso ao bel prazer, Perde a tradição. perde o treco. Então, quando a gente está falando de cultura, quando a gente vai fazer uma arte a partir de cultura, a gente precisa observar, não estar escravo, mas precisa observar esse aspecto de tradicionalidade. Ah, quero fazer um Oxóssi roqueiro. Acho interessante um Oxóssi roqueiro, nunca tinha pensado. Um Oxóssi roqueiro. Pagodeiro talvez. Pagodeiro, acho mais possível. Roqueiro, nossa, me parece bastante peculiar. Em que medida isso está na tradicionalidade ou não, é uma coisa que quem está criando tem que pensar. Não é um martelo que eu vou chegar para alguém e falar tradicionalidade, não tradicionalidade, não me cabe. Mas é um negócio que quando a gente está criando, a gente criador está criando, tem que sacar, pô, tô ouvindo aqui o flow da cultura ou tô só fazendo minha vontade? Porque artisticamente, pode. Não tem a pessoa lá que a gente conhece que fez uma apresentação de Oiaco no Polidense? Artisticamente, pode. A nível de manutenção cultural, de repente não é a melhor escolha. É desse ponto que a gente quer falar. Um parêntese legal aqui pra gente. Galera, eu tô confiando em vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer comentário, vocês vão me interromper. Tô confiando, não me zoa. Parêntese aqui pra gente, que é... Será que tá tocando um telefone aqui? Caiu alguém? Ah, tá. Foi você mesmo. Aí estamos todo mundo, tá todo mundo ouvindo? Tá, o parênteses que eu ia falar é o seguinte. Você tá dando esses exemplos, então as coisas que a gente vai ter que fazer é sobre orixá? É sobre... Eu vou ter que reapresentar uma divindade? Eu vou ter que reapresentar um caboclo? Vou ter que Não, mas pode. Mas não é necessariamente isso. Digamos que você queira fazer... É um exemplo, tá? Não é para pegar essa ideia. Não peguem essa ideia, é um exemplo. Digamos que você queira fazer um vídeo. Quer fazer um vídeo só sobre
sobre a mão, uma mão, o vídeo é isso, tá? Aparece lá na câmera isso. Uma mão trançando palha da costa. Isso não fala diretamente de um orixá. Mas a palha é do terreiro, a mão, a técnica, o jeito que vai trançar, entende? Eu posso usar um elemento da cultura para fazer a apresentação que eu quero, entendeu? E às vezes pode ser lá para homenagear o artista não sei o quê. Eu uso dessa cultura, como a galera que faz música popular toca Ijexá. O Ijexá é do terreiro? É do terreiro. A música é para Oxum? Não, nem sempre. É para alguém lá de Lobu, de Ijexá, de Levo? Não, tem nada a ver com eles. É só o groove. Pacum, pac, pacum, pac. Ou seja, a ideia é que a gente discuta possibilidades de uso da cultura para reapresentar coisas. Ah, mas daí eu quero reapresentar uma coisa do terreiro mesmo. Legal. Mas quero não apresentar uma coisa do terreiro. Legal também. Mas é para usar a coisa da cultura. A coisa da cultura a gente tem que usar e tem que ficar... Pô, olha ali. A técnica que ele está usando é Mondrian? Não, não está usando Mondrian. Está usando Schopenhauer. Sei lá quem é Schopenhauer. Tá usando Foucault? Não, não é nada de Foucault. Ele tá usando Orumilá, ele tá usando a galera lá sabe? Ele tá usando o treco que é do terreiro. Entende? Essa é a parada da função da nossa encomenda. Comentários. Quero comentários. Vamos de comentários, Brasil. Me sinto falando sozinho. Não, ninguém? William tá aí? Eu sei que era mais ou menos o que o senhor estava... Dá para ouvir? O que o senhor estava falando, mas como que nessa situação tem um limite, um bom senso, não sei, uma noção da liberdade, da criatividade, por exemplo... ou de outra pessoa poder chegar, uma pessoa que... Deixa eu articular melhor. Eu entendi. Tipo, eu que não tenho moral, vamos dizer assim, por não ser uma pessoa efetivamente de terreiro, mas de chegar com outra pessoa e falar, olha, talvez essa não seja a melhor opção dessa forma que você está representando essa coisa. E uma outra pessoa também que não tem autoridade, entre aspas, de chegar pra mim e comigo poder falar como que fica, não sei. Então, B, assim, cara, de verdade, a arte ela é uma faculdade humana. As pessoas têm o direito de fazer, vocês têm o direito de fazer arte, como qualquer outra pessoa no mundo. Mesmo que vocês façam uma arte falando de ação usando o meu Oruncó, artisticamente eu não tenho o direito de ir lá e falar não faça isso. Eu posso te criticar, isso eu posso, mas dizer não faça, não. Na minha opinião, você não pode dizer não faça. Quando a gente está fazendo, eu acho que o limite é o efeito. Esse eu acho que é um limite legal. Você faz o teu negócio. Tipo, não, eu quero fazer um negócio, vou apresentar um treco aqui para 10 crianças, eu quero que 10 crianças saiam daqui muito felizes. Você faz um negócio e as 10 crianças saem muito felizes. O efeito, ou seja, a consequência do seu trabalho, fala... tá no limite. Entende? Porque aí a crítica vira algo importante. Porque se o cara tá artista lá e reapresentou uma coisa sobre meu orixá, sobre minha família, sobre um ancestral meu, alguma coisa lá, e eu não gostei, eu sou uma dessas 10 crianças que não sai feliz. Então a minha crítica que faz... já chega pra ele no efeito e fala, ó, nego, teu efeito aí você tem que pensar, cara. Se ele não pensa, artista medíocre que ele é. Se ele tá pensando, que massa, porque ninguém acerta de primeira também. Ninguém acorda um dia e fala, ó, sou artista e tudo que eu tocar eu vou acertar e vai ter o melhor efeito cênico. Mentira, ninguém faz isso. Todo mundo começa... Cara, todo mundo já fez trabalho ruim. Todo artista
fodão já fez trabalho ruim. Todos. Então, eu acho que esses limites, B, pra quem faz o efeito e pra quem assiste é sacar aqui. Você tem o direito à crítica, não tem o direito à censura. Pra mim, esses pilares. Aí tem um negócio lá meio Foucaultiano, que eu falei que eu não ia ficar usando esses caras, mas estão aí, que é o negócio do lugar de voz, né? Se eu sou de comunidade de terreiro e o que está sendo tratado é comunidade de terreiro, de repente eu posso falar porque eu sou do treco ali, entende? Se eu sou pesquisador em arte, o negócio é arte, de repente eu posso falar porque eu tô envolvido. E se eu assistir, eu tô envolvido também, eu posso falar também, sabe? Observados o direito da pessoa reapresentar, ou seja, do direito da pessoa fazer a arte dela e o seu direito de falar, cara, não gostei. Eu acho que tá dentro. A gente, tipo, tem muita coisa ruim feita, não dá pra culpabilizar, tem que sacar que tem uma responsabilidade, mas não é a culpa. Tipo, o Prange escreveu, pra mim, ele escreveu um monte de besteira. Tem um monte de filme ruim que aborda o candomblé. Mas dizer, por exemplo, que todo o racismo estrutural que a gente tem é por causa disso, seria medíocre. Entende? Porque não é. Isso ajuda? Ajuda muito. Mas se não tivesse, ia ter igual. Talvez numa medida um pouco menor, mas ia ter também. Entende? Crítica no sentido da análise, e uma gente incomodada. Não é isso, não é essa crítica que eu tô falando. Crítica que eu tô falando, o cara analisa o negócio, vê o que eu tô fazendo, que é o que a gente chama de crítica construtiva e crítica, né? Na verdade, toda crítica ela seria construtiva, só que tem uma crítica que ela não é crítica, é reclamação. Reclamação não é crítica, tá? É uma outra parada. E aí? Vamos pra frente? Toca a bola, vamos jogar. E aí, antes da gente falar de performance, eu queria meio que propor que a gente batesse um papo mais ou menos que, veja bem, não é bater o martelo, né, dizer é isso, tal, não sei o que lá. É só um chutão no escuro, assim, sem nenhum compromisso, sem nenhuma coisa, assim. Que é tipo, cara, ouvindo todo esse papo, vendo coisas que vocês veem, que vocês já fazem, que vocês já fizeram, que já tiveram vontade, lá no terreiro, fora do terreiro, lá. Ouvindo todo esse papo, o que passa na cabeça no sentido de fazeção?